Fala galera, vamos hoje falar sobre sangue, porque o assunto de hoje é tecido sanguíneo. Vem comigo! Olá queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Santana, professor de Biologia. Hoje a gente vai falar sobre o tecido sanguíneo, um tecido extremamente importante. Se você tem dúvida, é só você perder todo o teu sangue que você vai começar a valorizá-lo. Tô brincando, não precisa fazer isso não. Primeira coisa que você precisa ter em mente é qual seria a função do tecido sanguíneo. O sangue em si, ele é um transportador de tudo aquilo que precisa ser transportado em você. Oxigênio, nutrientes, hormônios, vitaminas. O sangue ele tem dois componentes básicos, tá, gente? O plasma sanguíneo e os elementos figurados. O plasma sanguíneo nada mais é do que uma solução contendo água e íons, açúcares, proteínas, hormônios, diversas coisas que ficam por ali. Mas eu gostaria de destacar duas proteínas em especial. A albumina é uma proteína extremamente importante que você encontra principalmente no leite, nos ovos e que você vai ter em abundância ali no sangue, porque ela é responsável pela manutenção da pressão osmótica no sangue. Um outro grupo de proteínas extremamente importante são as imunoglobulinas, os anticorpos que estão aí protegendo o seu corpo contra agentes malignos que querem destruir tua vida e acabar com seus sonhos, vírus, bactérias e micro-organismos diversos. Mas não, você vai resistir porque lá você tem essas proteínas de defesa do seu organismo. Os elementos figurados já são divididos em três grupos. Nós temos as células em si, hemácias e leucócitos, e temos fragmentos celulares, as plaquetas. Primeiro elemento figurado de hoje, as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Mas por que tanto nome, Mário? Gente, biólogo ama dar nomes, vocês já sabem disso, né? Muito bom. As hemácias, elas têm uma função muito nobre no teu organismo, que é transportar oxigênio. Então quando você dá aquela cafungada, o oxigênio entrou, foi para o pulmão, atravessou os alvéolos pulmonares, chegou nos capilares sanguíneos, foi capturado então por hemácias. Essas hemácias têm dentro delas uma proteína chamada hemoglobina, e a hemoglobina, que contém inclusive ferro na sua composição, é a responsável por capturar esses oxigênios. Você percebe que tem ferro na hemoglobina quando você corta o dedo e você faz dá aquela chupadinha assim e sente aquele gostinho de ferrugem. Toda gente se ilude e a cabeça vira. Mas essas hemácias, elas têm uma vida curta. Por quê? Nos mamíferos, essas hemácias são anucleadas, elas não têm núcleo, se não tem núcleo também não tem DNA. Então elas duram em média 120 dias. Mas não se preocupe, você não ficará sem sangue. A sua medula óssea vermelha continua constantemente produzindo essas células para que você esteja aí transportando oxigênio feliz, contente, serelepe e pimpão toda a sua vida. Mas se elas duram 120 dias, o que acontece com elas quando morrem? Quando destruídas, essas hemácias vão gerar então uma substância chamada de bilirrubina. A bilirrubina é enviada para o fígado, lá ela será metabolizada e no final, dali a gente ainda aproveita alguns componentes para formar a famosa bile. Já o ferro que estava na composição dessa hemácia vai ser reabsorvido e depois reutilizado para a formação de novas hemoglobinas. Mas se o fígado, que tem que tratar essa bilirrubina, em algum momento não consegue fazer isso porque ele está danificado, você está doente do seu fígado, você então vai ficar com a sua pele amarelada, um sintoma chamado de icterícia. Por que fica amarelada? Pelo acúmulo de bilirrubina na pele. Isso é um sintoma, um indicador de que o seu fígado não está nada bem. Uma outra informação sobre o sangue que é bem interessante é o efeito em altitude. Você já deve ter ouvido falar que quando você vai para um local muito acima do nível do mar, o ar é rarefeito, ou seja, você tem menos oxigênio por área disponível para a sua respiração. Como é feito uma pessoa que não está acostumada e chega num local desses, se ela fizer muito esforço físico e tiver muita demanda de oxigênio, ela vai começar a sentir tonturas, enjoo, ela vai realmente se sentir mal. Mas o nosso corpo reage. O nosso rim começa a produzir um hormônio chamado eritropoietina,
EPO para os íntimos, e essa eritropoetina estimula a produção de mais células sanguíneas, de mais hemácias. Com mais hemácias, você otimiza a captação de oxigênio. Muitos atletas fazem um treino em altitude. Para quê? Para promover o aumento da quantidade de hemácias. Se esses atletas vão competir depois em alguma atividade aeróbica, por exemplo, ciclismo, maratonas, eles acabam obtendo vantagem, já que para produzir ATP, para produzir energia no metabolismo aeróbico, é necessária a utilização de oxigênio. Com mais hemácias, você otimiza assim o seu metabolismo energético e por isso consegue produzir mais ATP. Mas cuidado, a injeção de eritropoetina no seu próprio corpo não é permitido, é considerado doping e você pode ser eliminado da competição se fizer isso. Olha lá, hein? Não faça. Observem comigo essa questão que caiu na prova do Enem de 2019. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO, recombinante no esporte, foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte e a nossa resposta seria o transporte de oxigênio para aumentar a produção de ATP, já que as hemácias são responsáveis por esse transporte e a eritropoetina acarreta num aumento da quantidade de hemácias. Esse aumento do número de hemácias, então, que é gerado, a gente chama de eritrocitose. Mas pode acontecer também uma diminuição do número de hemácias, em vários casos. Por exemplo, se você tiver algum problema na sua medula óssea e não estiver produzindo adequadamente essas células, meninas durante o período menstrual, se você está com carência de vitamina B12, você pode desenvolver a anemia perniciosa ou até mesmo por carência de ferro. A verdade é que isso tudo vai acabar acarretando uma diminuição na quantidade de hemácias e você pode, por conseguinte, conseguir ali uma baita de uma anemia. Uma outra observação que é interessante é que as hemácias podem sofrer alterações. Por exemplo, se você nasce com uma doença genética chamada de anemia falciforme, as suas hemácias poderão ter o formato de foice e, com isso, o transporte de oxigênio pode ser prejudicado. Segundo grupo de células que encontramos ali dentre os elementos figurados são os leucócitos. Leucos significa branco, cito significa célula. Daí aquelas células que você já ouviu falar, chamadas de glóbulos brancos, que tem uma função extremamente nobre, que é a função de proteger o teu corpo contra agentes malignos que querem destruir tua vida e acabar com os teus sonhos. Então, são as células de defesa do nosso organismo. Para fazer esse papel, os leucócitos podem desempenhar uma série de funções muito interessantes. Por exemplo, ao identificar uma infecção por alguma bactéria ou algum vírus, um leucócito pode migrar até o local da infecção. Essa capacidade que ele tem de sair dos vasos sanguíneos e ir até o local da infecção chama-se diapedese. Termo muito importante, diapedese. Esses glóbulos brancos também são produzidos na medula óssea vermelha, mas além disso você vai encontrar também uma produção muito intensa em diversos órgãos linfóides, como o timo, o baço e também nos gânglios linfáticos. Também pode acontecer do número de glóbulos brancos diminuir no sangue. A gente chama isso de leucopenia. Por exemplo, pessoas que estão com algum tipo de doença que afete o sistema imunológico, que a deixem imunodepressivas. Mas também pode acontecer de termos um aumento no número de glóbulos brancos, um aumento no número de leucócitos. Normalmente, quando você faz um hemograma, um exame de sangue, e olha o número de leucócitos e vê que ele está acima da média, acima dos valores de referência, isso pode indicar que você está com alguma infecção e logo o teu corpo está reagindo, produzindo mais células de defesa para batalharem por você nessa incrível batalha épica para salvar o seu corpo. Um problema muito grave que também pode acometer algumas pessoas é a leucemia. Na leucemia, nós vemos uma multiplicação muito exagerada dessas células, o que pode levar inclusive à morte do indivíduo, uma doença extremamente grave. Nosso terceiro elemento figurado, e esse no caso não é uma célula, é um fragmento de uma célula gigante chamada de megacariócito, e esse fragmento
muito conhecido de vocês são as plaquetas. Na verdade, o papel principal das plaquetas é iniciar o processo de coagulação sanguínea. Se um vaso sanguíneo seu for rompido, se você tiver uma lesão naquele vaso, é muito importante impedir que o sangue continue saindo. É muito importante formar um coágulo que sirva como um tampão para impedir que aquele sangue saia de dentro dos seus vasos sanguíneos e assim você fique sem ele. As plaquetas também podem sofrer um aumento no número, que a gente chama de trombocitose, ou também podem sofrer uma diminuição, que a gente chama de trombocitopenia. Isso é muito comum em casos de dengue. Quando a doença evolui, o número de plaquetas pode diminuir e aí a gente passa a chamar essa dengue de dengue hemorrágica. O processo de coagulação sanguínea sempre inicia a partir do momento em que há uma lesão num vaso sanguíneo. A partir daquela lesão, as plaquetas se aglomeram naquele local. A tromboplastina participa então da conversão da protrombina em trombina. A protrombina, por sua vez, será ativada em trombina com a atuação da vitamina K, produzida pelo fígado, e do cálcio encontrado no plasma sanguíneo. A partir disso, a trombina ativa ativará também o fibrinogênio, convertendo-o em fibrina. Uma incrível rede de filamentos formada então por fibrina é o que vai ser responsável pela formação do coágulo, que formará então esse tampão que impedirá ali a saída do sangue. Então guarda comigo, para que haja coagulação sanguínea, quais são os fatores muito importantes? Vitamina K e cálcio. Daí você já pensa, carência de vitamina K pode gerar o que então? Hemorragias. E só para fechar esse assunto, existe aqui um tecido associado ao tecido sanguíneo, que é o tecido linfático. Lembra do plasma sanguíneo? Então, o plasma sanguíneo pode extravasar dos vasos sanguíneos e ir para os tecidos em anexo. Quando esse plasma vai para lá, ele passa a ser chamado de linfa. Só que essa linfa tem que retornar para os vasos sanguíneos, ela não pode ficar se acumulando nos tecidos. E quem é que faz com que essa linfa retorne aos vasos sanguíneos? São os vasos linfáticos. Então a primeira função dos vasos linfáticos é fazer a remoção de fluidos em excesso dos tecidos corporais. Mas temos algumas outras funções, como por exemplo a absorção de ácidos graxos, de gordura, e transporte subsequente desta gordura para o sistema circulatório. Além disso, ali a gente também tem produção de células imunes, como linfócitos, monócitos e outras células produtoras de anticorpos, que são os plasmócitos. Bem, galera, essas eram as principais informações sobre o tecido sanguíneo. Espero que você guarde todas elas no seu coração com muita alegria. E é isso aí. Vamos nós, escolhe aquele filme de vampiro maneiro para ver hoje à noite, para fazer jus aqui ao nosso tema, e que o seu resto de dia seja muito feliz. Se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, compartilha, custa nada, tá fazendo nada, vai lá rapidinho, pá, curte, compartilha, maravilhoso. Valeu, galera, até o nosso próximo encontro, fui! Ai, eu te amo, o meu sangue ferve por você. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Esse assunto que te lembra vampiros, que te lembra tantas coisas assim sinistras, mas que também te lembra vida, porque o sangue é vida. É só você precisar dele, de uma transfusão, que você começa a valorizar e entende a importância da gente estudar esse tecido tão importante para nós. Qual é, amor? Ai, gente, calma aí que tá dando crise de riso da minha esposa. Ai, quando terminar a crise de riso ali, a gente continua falando sobre a sangue. Ai, gente, tá... Acontece. Ó, vou falar da função do sangue, depois eu vou falar dos componentes. Então vamos lá.